Oi pessoal, tudo bem? Eu comentei com vocês, né, na aula anterior que nós falamos sobre as auxinas, que existem 5 classes principais de hormônios. Nós vamos tratar agora da segunda classe, que são as citocininas. E por que as citocininas recebem esse nome? É porque elas estão envolvidas na citocinese ou divisão celular. Logo após a meiose, logo após não, durante a meiose e a mitose, o material genético que cada célula filha conterá, ele precisa ser individualizado. E essa individualização ou separação do material genético, né, para formar cada célula filha é denominada de citocinese. As citocininas, elas são produzidas principalmente no meristema apical da raiz, mas elas também são produzidas no meristema apical do caule, em folhas jovens, em frutos, né, que se encontram em desenvolvimento e em sementes também em desenvolvimento. Elas também foram encontradas, né, em seiva exudada, aquela seiva, né, que sai de órgãos que são podados, rachados, né, ou qualquer outra lesão que o órgão sofra. Nessa seiva já foi encontrada a citocinina, que na verdade é comum, porque esse órgão essa seiva que exuda, ela é uma seiva que vem do floema, né? E as citocininas, elas são transportadas via floema e também via xilema. Aqui nós temos os exemplos de citocininas. A citocinina natural mais abundante é a zeatina, né? Ela, ela foi encontrada pela primeira vez em endosperma, né? Na reserva de sementes aqui de milho. Por isso, né, recebeu esse nome. Lembrem-se que o nome científico do milho é Zea mais, né? Então, zeatina é em homenagem, né, ao gênero do milho. E aí existem também as citocininas sintéticas, né? Eu destaquei aqui alguns títulos de artigos científicos, né, para mostrar a utilização dessas citocininas em alguns trabalhos. Aqui, por exemplo, a gente tem o BAP, né, destacado, que significa benzilaminopurina, temos a benziladenina, né, e temos a cinetina também. Então vamos comentar agora qual é o papel das citocininas nas plantas, né? Na cultura de tecidos, a razão citocinina auxina vai regular a produção de raízes e caules. Então, de modo geral, né, se não houver citocinina no meio de cultura, né, aqui a gente tem um tubo de ensaio, né, com o meio de cultura. O meio de cultura é o local que oferece as condições ideais, né, para o crescimento de um determinado tecido da planta, né, como o próprio nome diz, né, a cultura de tecido. Lembrem-se, né, que esse tipo de cultivo, né, de tecidos de plantas é possível devido à totipotência das células, né, a totipotência é a capacidade que uma célula tem de originar, de carregar todas as informações genéticas da planta e, consequentemente, originar uma planta com todos os seus órgãos, né? Então, se no meio de cultura não houver citocinina, não vai haver divisão celular, né? E sem divisão celular, o tecido ele não pode se desenvolver, né? Então, o processo ele não poderia ocorrer, né? Não seria possível cultivar tecidos em meio de cultura. E aí é observado que, se no meio de cultura os níveis de auxina forem muito altos comparados aos níveis de citocinina, o tecido, né, que foi colocado ali no meio, ele só vai desenvolver sistema radicular. E se for o contrário, né, se os níveis de citocinina forem muito altos comparados com os níveis de auxina, o tecido, né, vai desenvolver somente a parte aérea. Então, tem que haver uma relação intermediária, né, de auxinas e citocininas para que o tecido possa se desenvolver. Esse tecido que é colocado ali, ele é chamado de explante, né? E no início ocorre a formação de calosidades, né, o que demonstra já a eficiência, né, o sucesso do processo, né? E depois dessas calosidades elas se desenvolvem, né, e dão origem às plantas. As citocininas também têm relação, né, com a quebra da dominância apical e, consequentemente, né, a indução do crescimento de gemas, né?
Então, muitos estudos têm demonstrado, né, o papel importante das citocininas para iniciar o crescimento das gemas laterais, né? Nessa imagem aqui, vocês podem observar que eu tenho a primeira planta aqui, onde não foi aplicada citocinina, e eu tenho outra planta aqui, onde a citocinina foi aplicada. Então, a gente observa aqui que a dominância apical ela foi quebrada, né? E as gemas laterais se desenvolveram. Então, isso ocorreu por causa da aplicação das citocininas, demonstrando então seu papel aí na quebra da dominância apical.